São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos e parti, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e à região montanhosa, e à baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que, já hoje, sois multidões como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então, me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, ou não temereis a face de ninguém, por o juízo ser de Deus, porém a causa que vos for demasiadamente difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então, eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, e não temas e não te assustes. Então, todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, e de maneira que tomei, dentre vós, 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, e subiram à região montanhosa, e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: vê terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós somos este povo, as cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então, eu vos disse: e não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos, no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar.
Mas nem por isso crestes no Senhor, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e, de dia, na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor, as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que, hoje, nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, respondestes e me dissestes: Pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: Dize-lhes: Não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, ou antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor e, presunçosos, subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim, permanecestes muitos dias em Cádiz. Depois, viramo-nos, e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então, o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles, por dinheiro, comida que comais, também água que bebais comprareis por dinheiro. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos, ele sabe que andas por este grande deserto, e estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho da Arabá, de Elat e de Ezion-Geber, viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então, o Senhor me disse: Não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refães, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Os Oreus também habitavam, outrora, em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram, e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos, agora, e passai o ribeiro de Zerede, lá assim, passamos o ribeiro de Zerede. O tempo que caminhamos, desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte, do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje, passarás por Ar, pelos limites de Moabe. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, ou não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão.
também é considerada a terra dos refães, dantes, habitavam nela refães, e os amonitas lhe chamavam Zanzomins. Povo grande, numeroso e alto como os anaquins, o Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra, passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje, começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, ou não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, lá até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para to dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor, vês aqui, começo a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo, para lhe ocupares o país. Então, Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, no-lo entregou, e o derrotamos, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos, por presa, o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós, tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, ou nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa, nem o lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Depois, nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja em Edrei. Então, o Senhor me disse, e não temas, porque é ele, e todo o seu povo, e sua terra dê na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimmo-lo, até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos, 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, tomamos também outras muitas cidades, que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer, por completo, cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós, por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Hermon. Os sidonios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos refães, eis que o seu leito, leito de ferro, não está, porventura, em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 covados o seu comprimento, e de 4, a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade,
como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe, todo o Bazã, se chamava a terra dos refães. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe até ao limite dos Gesuritas e Macatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome Vavote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até ao mar da Arabá, o mar, pelas faldas de Pisga, para o oriente. Nesse mesmo tempo, vos ordenei, dizendo-vos Senhor, vosso Deus, vos deu esta terra, para possuirdes, passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, e vossas crianças, e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá além do Jordão, e então, voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. Também, nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo o que o Senhor, vosso Deus, faz a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus! Passaste a mostrar ao teu servo, a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes, me disse, basta. Não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale defronte de Bet-peor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez devido a Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos, hoje, estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação a que tem a Deus estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação a que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Então, chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então, vos anunciou ele a sua aliança,
que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para o provocar a ira. Hoje, tomo por testemunhas contra vós outros, o céu e a terra, que, com efeito, perecereis, imediatamente, da terra qual, passado o Jordão, ides possuir ou não prolongareis os vossos dias nela ou antes, sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá, servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá, buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a voz. Então, o Senhor, teu Deus, não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força. Para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, ou nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. Então, Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse, involuntariamente, o seu próximo, a quem, dantes, não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse.
Bizer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon. E toda Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até ao mar da Arabá, pelas faldas de Pisga. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que, hoje, aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, do meio do fogo. Nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu mais a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Veis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, ou se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há, de toda a carne, que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te, e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos. Ouvindo,
Pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, e em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, e estatutos, e juízos que tu lhes has de ensinar que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir.